Oi, quinto ano, bom dia! Hoje nós teremos uma atividade avaliativa com valor de 6 pontos e eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer, no decorrer das páginas da apostila. Nós vamos começar na página 12, na seção Conectando com, e nós já estamos estudando sobre regras, como elas são importantes, como elas afetam a convivência social das pessoas. Então, conforme eu já expliquei, as regras e as leis podem ser muito úteis para as pessoas e por isso elas devem ser respeitadas. E quem cobra o cumprimento das regras? São aquelas pessoas que possuem mais autoridade. Por exemplo, os pais cobram que os filhos obedeçam às regras, os professores cobram os alunos, os governantes cobram a sociedade em geral, e aí vai indo assim, dependendo da autoridade da pessoa. Sempre alguém vai obedecer a uma regra imposta, e uma pessoa que tem autoridade vai zelar, vai cuidar para que as pessoas obedeçam a essas regras. Por outro lado, no próximo texto que nós vamos ler aqui na página 13, vocês vão conhecer um exemplo de um rei que criava leis absurdas, totalmente absurdas, por causa da vontade que ele tinha de mandar em tudo e em todos. É o reizinho mandão. Vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? E já pelo título vocês observam que é um reizinho que queria mandar em todo mundo. E isso é muito ruim, porque a pessoa que só quer mandar em todo mundo, ela não cria um clima amigável de harmonia. Acredito que todo mundo já passou por isso, em uma época da vida, principalmente na infância, onde às vezes a gente tem um coleguinho ou outro que quer mandar, é difícil a convivência, a gente não quer ficar próximo a essa pessoa, porque nós gostamos de harmonia, gostamos de conviver com as pessoas e cada um com a sua opinião, cada um com o seu jeito, e aí vai indo e todo mundo entra num comum acordo e as pessoas conseguem conviver perfeitamente. Agora, quando tem uma pessoa que só quer mandar, isso não é bom para convivência entre as pessoas, tá bom? E aí, vocês vão ler esse texto para responderem a atividade que está na página 14, tá bom? Então, a página 14 é a primeira atividade que vocês farão avaliativa, respondendo essas perguntinhas que estão aqui. Lembrando que vocês precisam sempre explicar a opinião que derem, tá? Usando bons argumentos, uma boa justificativa. Então, a letra A aí pergunta qual é a sua opinião sobre como o reizinho tratava os conselheiros do reino. Vocês vão ler o texto e aí vocês, logicamente, terão uma opinião acerca das atitudes do reizinho em relação aos conselheiros do reino, precisando explicar a resposta, tá bom, gente? Usando bons argumentos. Letra B. Sugira algumas regras que o reizinho deveria seguir para conviver melhor com as outras pessoas do reino. Então, aqui, vocês vão sugerir pelo menos 3 regras. Ah, professor, eu quero sugerir mais. Ok, mas pelo menos 3 regras, mas aí essas regras precisam ser criadas pensando na convivência, na melhor convivência com as outras pessoas do reino, já que o reizinho só mandava e, consequentemente, ele não tinha uma boa convivência, ele não tinha harmonia com as pessoas do reino. Letra C. Em sua opinião, o reizinho pensava antes de agir para saber se a atitude dele seria certa ou errada? Então, ele refletia antes dele ter a atitude, dele praticar, para saber se aquilo que ele iria fazer ou estava fazendo era certo ou errado? Vocês precisam justificar a resposta aqui, ok? Letra D. Quando alguém estabelece regras, ou seja, quando alguém cria regras e leis para outras pessoas, outros indivíduos seguirem, essa pessoa deve levar em conta apenas a própria vontade? Ou seja, quando uma pessoa cria uma regra, uma lei ou regras e leis, essa pessoa deve pensar somente na própria vontade, somente naquilo que é bom para ela, ou ela precisa pensar no bem comum, no coletivo? Por quê? Vocês precisam explicar essa resposta. Letra E. De acordo com o texto, os conselheiros diziam que um rei deve fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Tá? Isso é uma afirmação. Você acredita que as regras e leis podem contribuir para a felicidade das pessoas e por quê? Então, as regras e leis, elas podem ajudar na felicidade das pessoas? Aqui vocês precisam pensar na questão do respeito, da harmonia, do limite entre as pessoas, tá bom? E aí responder a letra E, tá? Aqui nós temos a hora de filosofar, na próxima página. Nós vamos apenas conversar, aqui não faz parte da atividade avaliativa, embora a minha explicação possa ajudar vocês a responder as questões. Então vamos lá. É necessário existirem regras para tudo ou só para algumas coisas?
Então, o que vocês acham? Nós precisamos de regras para todos os detalhes das nossas vidas? Né? Algumas coisas não necessitam de regras, apenas temos que ter o bom senso daquilo que é certo ou errado, né? Na vida real, existem regras ou leis que você considera absurdas? É uma questão pessoal, né? Tem coisas que eu acho que são absurdas sim, né? Mas aí depende do contexto, da cultura, né? Tem regras que são criadas dependendo de uma família, de uma cultura, e eu nem nunca vou conviver com esse tipo de regra, tá? Quando um indivíduo não concorda com uma regra ou lei, isso lhe dá o direito de desobedecê-la? Com certeza não, né? Se a pessoa, por exemplo, lá na nossa escola, é proibido utilizar o celular na sala de aula, né? Eu sei que tem alguns alunos que acham isso um absurdo, ou na escola, né? Mas mesmo assim, achando isso errado, essa regra ruim, digamos assim, isso não dá o direito de desobedecer a regra, tá? As regras podem mudar com o tempo? Com certeza sim, né? Depende da necessidade, do contexto, do lugar. Com certeza elas podem mudar sim. Por exemplo, se uma pessoa, temos a praça municipal aqui. Hoje nós não temos uma regra, uma placa, alguém que disse uma regra, escreveu uma regra que nós não devemos ir lá e destruir a lixeira da praça. Mas se isso acontecer frequentemente, alguma regra vai ser criada, né? Só que é uma questão de bom senso, não podemos fazer isso. Existe alguém que não precisa obedecer a nenhuma regra ou lei? Será que existe alguém que não precisa obedecer a uma regra ou lei? Eu acho que todo mundo na vida, acho não, tenho certeza que todo mundo de alguma forma obedece a alguma regra ou alguma lei, né? Aí depende também, porque tem povos, né, pessoas e culturas, como eu disse, que tem regras que, por exemplo, aqui no Brasil não existem, tá? Então, uma regra ou outra nós não temos que obedecer, mas na nossa vida de forma geral, nós sempre vamos obedecer uma regra ou uma lei, tá? Você necessitaria de regras se fosse a única pessoa do mundo? Então, será que se você estivesse morando sozinho no mundo, precisaria de regras ou você poderia fazer o que quisesse? Então, aqui eu acho que entra também a questão do bom senso, da consciência daquilo que é errado e daquilo que é correto, tá? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que vai te prejudicar, tá? Então é importante pensar sobre isso. O que é uma regra? Então, para você, de acordo com tudo que nós estudamos até aqui, você vai definir o que é uma regra, registrando essa conclusão aqui na atividade 2. O que é uma regra? Vai escrever com as suas palavras, ok? E aí, nós continuamos aqui na seção lápis na mão. Vocês vão criar algumas leis para o reino que nós lemos aqui na página 3. O reino apresentado no texto O Reizinho Mandão. Depois, vocês vão destacar o pergaminho do material de apoio. O pergaminho é esse aqui, que está no material de apoio. Aqui, vocês vão escrever as regras que criaram. Então, vocês podem escolher algumas possibilidades. Primeiro, como vocês vão fazer de forma individual, né? Não estamos em sala de aula, vocês podem criar leis úteis, pensando no reino do Reizinho Mandão, tá? Leis úteis, leis boas, que vão ajudar o coletivo, vão ajudar todo o reino. Ou vocês podem criar leis absurdas, leis que são totalmente absurdas, que são ruins, que não vão contribuir para o bem de todos, tá? Ou vocês podem criar as duas coisas, leis úteis e leis absurdas, ok? Fazendo uma separação aqui no pergaminho. Leis úteis, escrevam ali algumas. Leis absurdas, escrevam algumas. No mínimo, vocês têm que criar 3 leis, tá? Ah, professora, eu vou criar só leis úteis. Criem pelo menos 3, tá? Vou criar só leis absurdas. Pelo menos 3. Eu quero criar leis úteis e leis absurdas. Eu vou criar 3 de cada uma, tá bom? Ou 2 de cada uma. Quem for criar os dois tipos de leis podem criar 2 de cada uma, ok? Então, a atividade avaliativa se refere, primeiro, às perguntas da página 14, tá? Me envia uma foto legível, gente, tá? Para que eu possa corrigir perfeitamente. E também as leis criadas aqui no pergaminho da página 15. Então, vocês precisam me enviar fotos, tanto da página 14, também da página 15, porque eu preciso corrigir a atividade 2, embora ela não faça parte da atividade avaliativa, e também me enviar foto do pergaminho com as leis criadas, tá bom? Lembrando que vocês terão uma semana para entregar essa atividade, não entregue após o tempo, tá? Porque isso gera um desconto na nota. E também cuidado com a escrita,
porque a escrita errada de palavras desconta, nós temos o desconto ortográfico. Tá ok, crianças? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula.